conforme a idade. Vai voltando e vai falando, vai descrevendo o ambiente, com todos os detalhes do lugar, da cidade, da época. Isso ocorre. É uma das provas, pode-se dizer, da reencarnação do espírito. Muitos cientistas fazem essas pesquisas. Aquele doutor Ian Stevenson escreveu um livro, 20 casos que sugerem a reencarnação, e ali ele conta várias histórias, várias pesquisas, porque foram ao local entrevistar as pessoas, os familiares que ainda existem, e chegaram a essa conclusão. Da mesma forma que o Rabindranath Banerjee, na Índia, que esteve viajando pelo mundo, aqui nos Estados Unidos, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, ele escreveu vários livros, defendeu várias teses sobre a reencarnação de crianças na Índia que se recordavam de vidas passadas. E ele tem todo o histórico das famílias, as comprovações, de aquela pessoa que diz ser, a criança diz que é a reencarnação de fulano, eles vão atrás desse fulano e encontram lá todos os registros, desde registro de nascimento, de casamento, de família, que aquela criatura existiu. E é uma criança que está dizendo, uma criança de 4, 5, 6 anos, porque a reencarnação se consolida aos 7 anos. Até os 7 anos o espírito ainda está um pouco ligado ao passado. Ela está recordando, ela volta muitas vezes ao mundo espiritual, vive uma grande parte do mundo espiritual. Quando é bebê, ele fica 80% no além e 20% aqui. Dorme muito, se desprende muito, e está naquele processo ainda de adaptação. E à medida que vai passando o tempo, vai se firmando até nos 7 anos em que a reencarnação está definitivamente concluída. Nesse período ainda o espírito pode muitas vezes recordar e crianças lembrarem da existência passada, da última existência que está vinculada. Bom, são 8 horas e 5 minutos. Não. Eu acho que podemos abrir assim para esclarecer alguma coisa, fazer alguma pergunta, se ficou alguma dúvida sobre o que eu falei ou sobre o que eu não falei, devia ter falado. Porque são tantas coisas que vêm assim ao mesmo tempo, né? Vocês fiquem à vontade, porque eu estou. Pode falar. Com relação às lembranças que a gente pode trazer, supostamente, de um suposto passado, né, de uma outra vida nossa, em geral, essa lembrança tem algum motivo, ou não necessariamente? Tem uma razão de ser. Provavelmente tem aí uma mensagem, um aprendizado. Deve sempre ter uma razão, que a pessoa precisa descobrir, né? Porque é difícil uma pessoa saber do sonho de outras pessoas. Muitas pessoas vêm a gente e querem contar um sonho, porque se a gente decifra, se a própria pessoa não consegue, quanto mais quem é de fora, quem está desligado do fato. É muito difícil. Mesmo através da mediunidade não se consegue. Mas deve ter sempre uma razão, um motivo para você ter essa lembrança. É um motivo que cada um precisa saber, ou descobrir, ou pesquisar. Por que está acontecendo isso? Às vezes precisa até de uma ajuda psiquiátrica, psicológica, nesse sentido. Eu tenho uma pergunta. Quando nós planejamos a nossa reencarnação, né? Isso já acontece na erraticidade, bem sabemos, podem existir casos que a pessoa peça para reencarnar, apesar de todas as suas dificuldades e dos seus melindres ainda serem resgatados, pedir para nascer num seio bom, no meio de pessoas boas, para trabalhar isso nessa reencarnação, ou todo o trabalho é sempre feito anteriormente na erraticidade? Bom, tudo é feito na erraticidade, quer dizer, no mundo espiritual, no plano espiritual.
Kardec usou essa palavra erraticidade, que era muito genérica. Depois, na complementação, as obras de Chico Xavier, principalmente, vieram falar de planos, de cidades, de organizações, assim, com maiores detalhes. No livro Céu e Inferno tem algumas informações úteis, interessantes, mas não tão particularizada como está na obra mediúnica que foi ditada mais ultimamente. Mas as reencarnações variam, cada caso é um caso, não há dois casos iguais. A questão de nascer num ambiente totalmente favorável é questão de mérito, está na ficha da pessoa, é uma conquista. É uma conquista. Porque há casos de reencarnação que o espírito nem sabe, ele é atraído automaticamente porque não tem as mínimas condições de participar, de opinar. Então, cada caso é um caso que deve ser levado em consideração. Quando é um espírito de mediana evolução, como no caso da Dona Laura, a mãe de Lisa, no livro Nosso Lar, que aqui está, o Segismundo, lá no livro Missionários da Luz, a reencarnação do Segismundo, a gente vê que tem um planejamento, estuda-se inclusive as condições do corpo, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, enfermidades que podem surgir, que não podem surgir, dentro dessa previsão kármica, que está no espírito que vai passar para o corpo. E é sempre feito em função das necessidades evolutivas. E sempre nas condições mais favoráveis para o triunfo, para a vitória. Nunca uma carne que ele não vai suportar. De tal forma que é regulado um tônus vital para o corpo viver X anos. Um processo, por exemplo, de viver 70 anos, regularmente. Ele pode esticar isso para 80 com um bom comportamento, com uma vida bem regrada, e pode também encurtar com uma vida depravada, de usos e abusos, como aconteceu com André Luiz, e em vez de chegar aos 70, desencarnar nos 50. Aí é o clássico suicídio indireto, que depois tem que voltar para complementar 20 anos para ficar dentro da lei de causa e efeito. É mais ou menos assim que funciona. Quer dizer, mas você não tem uma tabela, uma data certa, vou desencarnar no dia 12 de setembro, não. Existe um período, né? Cada caso tem que ser estudado, né? Porque às vezes o espírito vai reencarnar daí 2 anos. Mas pode ser que ele reencarne daí 200 anos. Ou fica assim no mundo espiritual um tempo indefinido, esperando chegar numa época propícia, um motivo, uma razão. A gente vê, por exemplo, Memórias de um Suicida. Ele suicidou-se, o Camilo Castelo Branco, escritor português, suicidou-se. Ele ficou 62 anos no mundo espiritual para reencarnar. Normalmente fica muito mais, porque depende do estado mental, né, do desequilíbrio, da situação anterior dele. Como ele era um espírito inteligente, um escritor, ele se reabilitou rápido e se habilitou a uma nova reencarnação. Imediata, quer dizer, 62 anos. No mundo espiritual é pouco, digamos assim, passa muito rápido. É pouco, 60 anos é pouco. Porque as nossas reencarnações não são muito imediatas, tendo em consideração o número de espíritos que existem na lei. 3 vezes mais do que os encarnados. Então, tem que haver um revezamento e tem que dar oportunidade a outros também, não é? Um espírito reencarna agora, daqui desencarna e fica 20 anos e volta, e o outro que está lá 200 anos esperando na fila, não é? Mas isso também não é muito também de merecimento? Porque tá aqui é um castigo, né? Tem espírito que prova que evita ao máximo de reencarnar. Tem muitos que fogem, procuram adiar, não querem reencarnar. A gente lê muitos livros, até aqueles espíritos mais inferiores, eles fogem mesmo disso, eles não querem voltar, porque eles sabem que a carga aqui embaixo é... Mas olha, desculpa, eu vou entrar nessa história. Distância é pouco. Eu acho que reencarnar não é castigo, não, é oportunidade. Sim, sim, mas para esses inferiores, Eu estou eles acham dizendo que que é o espírito castigo. atrasado, sabendo as dívidas que ele tem que pagar, ele recua com medo. E ele vê nisso um castigo. Sim. Ele Então, faz. ele tem medo de enfrentar e Sim, tornar fracassar, né? sim. É porque ele sabe que a reencarnação dele não vai ser moleza, né? Então ele fica adiando. Melhor Ele não diz, saber, meu filho, melhor ele São vidas as reencarnações compulsórias, onde ele
não participa do planejamento e tem que reencarnar. É isso? Esse é um dos assuntos mais interessantes, mas também mais difícil de nós estabelecermos assim, regras e ter um entendimento assim, absoluto, porque a variedade que existe, porque se trata de pessoas, se trata de merecimento, se trata de oportunidades, são vários fatores que concorrem para dizer, ó, agora é a sua vez, você pode esperar, você deve, sabe? Pode. Por exemplo, um espírito, no período que passa no plano espiritual, né, na erraticidade, ele pode ter uma forma de melhoramento também lá? Ou necessariamente ele vai passar por essa, vai ter que vir para o mundo de provas e expiações para se melhorar? Não, a vida no mundo espiritual é muito dinâmica, é muito ativa, e o espírito evolui, progride no mundo espiritual, estuda, trabalha, adquire mérito e também, nas zonas inferiores, ele contrai mais débitos. Porque um espírito desencarnado, um obsessor, pode levar uma pessoa a suicídio, pode levar uma pessoa a cometer homicídio, e ele é participante, ele é coautor espiritual. Então ele pode piorar moralmente, espiritualmente, caso ele se envolva nessa situação. Da mesma forma que ele pode salvar vidas, ajudar pessoas, interferir e criar um karma muito positivo, isso vai melhorando cada vez mais o crédito dele. Então você vê no caso, por exemplo, de Dona Laura, que está reencarnando aqui um modelo ali colocado no livro Nosso Lar. Essa criatura adquiriu um longo mérito, de muito trabalho, muita dedicação lá no mundo espiritual. Então ficou com uma retaguarda muito grande. Os filhos, todos, os amigos, até ministros de Nosso Lar, ficaram de fazer um acompanhamento. E toda vez que ela precisar, faz uma oração pedindo a Deus, é eles que vêm. Os espíritos atendem sempre em nome de Deus. Agora, por que atendem? Porque sabem de quem se trata e quem está pedindo. É a ficha. Que famosa ficha. Ficha limpa. Vamos dizer assim, né? Essa é a ficha limpa. Essa ficha limpa. O senhor falou que a gente tem esquecimento temporário. É. Mas muita gente... Eu não falei, não é a doutrina. Eu não falei, eu só repetiu. Se Deus a gente tem um esquecimento temporário, porque tem um motivo. Mas muitas pessoas, você escutaram, vou no psicólogo fazer regressão porque eu quero saber o que eu era na vida passada. Não é perigoso isso? eu disse que tem riscos, mas nunca vai saber a vida passada. É preciso ter um motivo, um ponto para apoio. Por exemplo, você quer saber por que você tem medo de ambiente fechado? Por que você tem medo de água? É um trauma que você tem, você fala, estou sempre sonhando, estou sempre morrendo afogado. O que é isso? Ele pode voltar naquele fato e mostrar que você teve uma morte por afogamento. E aí, então, nessa época, nesse momento, você vê a cena, né? É feita uma espécie de doutrinação para o espírito, um tratamento, não tem uma palavra certa, né? Para fazer com que aquele bloqueio se desfaça. E você nunca mais vai ter medo, nunca mais vai sonhar, o mesmo ocorre com a altura. E pode ser que piore. Pode ser que piore. Que aquele sonho volte a ser mais intenso, mais pavoroso, porque nunca se sabe o resultado, porque depende muito da estrutura psicológica da pessoa que faz a regressão. Muita gente faz por curiosidade, né? Mas é uma curiosidade que nem sempre traz bom resultado. Né? A gente tem uma ideia pelo que é, mais ou menos o que foi, né? A gente faz um autoexame. Porque se existe esquecimento temporário, para que você cura? Porque já é da lei natural.